Meus irmãos, boa noite. Com imensa alegria que estou aqui com vocês mais uma vez. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Reis 19. Primeiro Reis 19, nós leremos a princípio do 1 ao 9. Primeira Reis 19, do 1 ao 9. Hoje, como o pastor falou, já preguei aqui algumas vezes, e os irmãos sabem que eu sou meio brincalhão assim, gosto de conversar, de rir, de brincar. Mas hoje, a palavra que Deus ministrou ao meu coração, ela é um pouco mais séria. Talvez hoje vocês não vão ver um Gustavo muito sorridente, brincando muito, mas eu não posso deixar de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Nós estamos no Setembro Amarelo e, como foi falado, um mês de prevenção e de conscientização. E um assunto que, infelizmente, eu acabo rodando muitas igrejas e é pouco falado isso nas igrejas. Estou fazendo um trabalho junto com algumas pessoas da diretoria da Ordem dos Pastores Batistas, de fato, sobre uma prevenção, um cuidado, uma conscientização, porque nós temos visto pastores, por exemplo, enfrentando problemas de depressão, chegando ao suicídio. E hoje eu queria conversar com os irmãos sobre o sussurro que silencia o grito da alma. 1 Reis 19 diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã, a esta hora, não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. E Elias ficou com medo. Levantou-se para salvar a sua vida e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que o anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado, sob pedras em brasas, e um jarro de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo do Senhor voltou e novamente tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio até ele e lhe disse: Elias, o que você está fazendo aqui? Deus, estamos aqui nessa noite, com o nosso coração sincero, pedindo que o Senhor olhe para nós nessa noite com carinho, que o Senhor fale aos nossos corações, que a palavra ministrada encontre um lugar em nós, ó Pai, e que venha trazer transformação para as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Como eu falei, o Setembro Amarelo é um mês de conscientização sobre saúde emocional, sobre valorização da vida, sobre prevenção ao suicídio. A gente já está cansado de ouvir essa frase de que a depressão, a ansiedade, elas são a doença do século, o mal do século, atingindo milhões de pessoas, inclusive os cristãos. Muitas vezes existe um estigma, um paradigma dentro das igrejas de que quem é crente de verdade não pode ter depressão. Quem é crente de verdade não vive momentos que tem ansiedade. Mas a gente acabou de ler um texto aqui que nos mostra exatamente ao contrário disso. É interessante a gente pensar que a Bíblia, em momento algum, ela ignora a dor humana.
grandes homens de Deus passaram por momentos de crise, por desafios emocionais, por pressões, por frustrações, por desânimos, por crises emocionais profundas. Moisés chegou a pedir a morte também, em Números 11. Jó amaldiçoou o dia do nascimento. Maldito seja o dia que eu saí do ventre da minha mãe. Jeremias chegou ao ponto de se sentir enganado. Não fui chamado para isso. E um desses homens de Deus foi o profeta Elias, um grande profeta, que antes desse texto que a gente leu, acabou de sair de uma grande batalha e venceu. Ele acabou de ser muito bem sucedido. Ele não estava vivendo uma fase ruim, não. Ele não estava passando um período de crise, não. Ele estava vindo de um grande sucesso, uma grande vitória. Mas logo depois, uma notícia, uma ameaça, fez com que um homem tão forte, um homem tão importante, um homem tão usado por Deus, mergulhasse em profunda tristeza, desespero, andasse num deserto, ficasse debaixo de uma árvore, se escondesse numa caverna, desejando até morrer. Mas o que a gente pode aprender com essa história de Elias, com esse exemplo de Elias, com esse texto, sobre o cuidado de Deus com as nossas vidas quando a nossa alma cansa? Quando o nosso emocional não consegue suportar as pressões do dia a dia, os desafios, os desânimos. A primeira coisa que me chama a atenção é que até realmente os mais fortes têm as suas fragilidades. Versículo 1 a 4 diz: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Pensa num cara brabo. Matou todo mundo à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem, se amanhã, a essa mesma hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. E aí o versículo 3 diz que Elias, esse que acabou de matar todo mundo à espada, ficou com medo, levantou-se para salvar sua vida. É interessante a gente pensar que Elias tinha acabado de vencer uma batalha não só física, mas também espiritual, porque era ele contra outros profetas, contra os profetas de deuses falsos, no Monte Carmelo, onde Deus usou poderosamente. Ele, além de ser alguém forte, eu acredito que ele estava no momento em que estava fortalecido. O pastor falou sobre o evangelismo, e é muito bom mesmo a gente desenvolver o hábito de evangelizar, porque é um chamado de Deus para todos. Às vezes eu fico meio em crise quando, fulano é evangelista. Eu concordo, mas nós também temos que ser. Porque isso é um chamado de Deus para todos. E pensa que, como a igreja saiu para fazer o evangelismo, e aí a Rosângela teve uma grande experiência lá. Ela falou: o dono da padaria estava sedento. Alguém propício a receber o evangelho. E como a gente volta de uma experiência como essa? O pastor brincou aqui com a questão do pão, mas a verdade é que aquele rapaz, ele entendeu que ele precisa, apesar de vender pão, ele precisa do pão da vida. E que experiência maravilhosa. Não sei quem já participou ou já experimentou participar da conversão de alguém, ser instrumento na conversão de alguém. Gente, que sensação. O pastor sabe o que eu estou falando. Às vezes parece chato quando a gente vem aqui e fica fazendo apelo e insistindo para que alguém levante a mão, é porque a gente entende a importância daquilo ali. Mas pastor sabe, a maior sensação para nós que estamos pregando é de fato ver vidas se rendendo ao Senhor. Quando eu sento na minha casa e oro e preparo a mensagem, e às vezes perco 2, 3, 4, 5, 6 horas, um dia inteiro, a oração é: Senhor, que vidas se rendam ao Senhor, porque isso é um prazer maravilhoso.
Se você não viveu essa experiência, peça para Deus te dar. Peça para Deus te dar a oportunidade de falar do amor dele para alguém, de compartilhar do amor dele para alguém, e você ver essa vida transformada. Mas voltando ao texto, Elias tinha acabado de voltar de uma sensação dessa, de ser poderosamente usado por Deus. Enfrentou 450 profetas, viu o fogo cair do céu, mas com a ameaça de Jezabel, ele foge, ele se esconde, ele pede a própria morte. Isso nos mostra que até mesmo os servos fiéis, até mesmo obreiros, até mesmo pastores, diáconos, ministros, também podemos sofrer de exaustão, de medo, de angústia, depressão. A depressão e o cansaço da alma, elas não são um sinal de fraqueza espiritual. Nós precisamos desvincular isso. Se alguém está triste, se alguém está passando por um momento de angústia, a gente não pode associar automaticamente que aquela pessoa está vivendo um momento ruim espiritual, não, porque às vezes não é. O profeta estava num momento bom espiritual, mas a sua alma ficou angustiada. O seu coração entrou num colapso. É louco a gente pensar que ele fugiu por medo de morrer, mas ele mesmo pede para Deus para tirar a vida dele. Ou seja, isso é um desespero tremendo, ele não sabe nem o que ele está pedindo. A fraqueza espiritual nem sempre está associada ao cansaço da alma, à depressão, porque todos nós podemos nos sentir exaustos. A Bíblia fala, né, até os jovens se cansam e ficam exaustos, mas aqueles que permanecem no Senhor encontram forças, renovam suas forças. A fé, ela não nos torna imunes à dor. Ela nos sustenta para passar em meio à dor, para seguir em meio à dor. Mas quem aqui nunca sentiu uma dor? A dor de uma perda de um familiar, perda de um emprego, perda de um relacionamento, perda de alguém que a gente ama e vê essa pessoa se perdendo pelo caminho, vê essa pessoa seguindo caminhos ruins da vida. Quem nunca sentiu dor, gente? Quem nunca sentiu uma frustração, um desânimo, um burnout por conta de trabalho? No mundo em que a gente tem que trabalhar cada vez mais para sustentar, porque está cada vez mais difícil você botar o pão dentro de casa. A ansiedade, a depressão pode atingir todos nós, cada um de nós. Reconhecer a dor não pode ser considerado uma falta de fé. Não, reconhecer a dor é o primeiro passo, e um passo super importante, para que nós sejamos restaurados. Por incrível que pareça, pastor, o Flamengo também perde. O Flamengo também empata. Outro dia eu fui no jogo do Flamengo, muito tempo que eu não ia. Falei, logo no meu dia, o pessoal vaiou lá no intervalo do jogo. Falei, mas logo na minha vez, acabou de ganhar de 8-0 no jogo que eu vou. É isso. Muito bom. O time é excelente, mas tem suas fragilidades. Outro dia eu estava vendo uma matéria a gente pode chamar de um atentado em Bangu, acho que foi Bangu, Realengo, onde tinha um policial, e aí ele com um carro blindado, e aí tinha uma blitz falsa, ele foi tentar furar essa blitz. E aí confiando na blindagem do carro. Mas aqueles bandidos que estavam ali, eles sabiam a fragilidade daquele carro blindado, não sei como. E aí nas imagens lá eles deram mais de 30 tiros na região da maçaneta do carro. E aí conseguiram vazar ali. Não estou dando dica para ninguém não, mas conseguiram ali abrir e penetrar ali por conta que aquele carro blindado tinha uma fragilidade. As coisas mais fortes do mundo têm suas fragilidades. Eu lembro quando eu era mais novo, eu tinha vontade, novo, né? Cabeça de adolescente é um negócio engraçado. Eu tinha vontade, por exemplo, de andar num caveirão, pastor. Eu falo assim, deve ser maneiro. Imagina tu entrar dentro daquele negócio, fechar,
Você está subindo assim e está ouvindo, tem, nada. Até o dia, trabalhava num projeto no Morro de São João, e aí virava e mexia, tinha operação lá, no Morro de São João ali no Lins. E aí uma vez eu tô descendo assim, e aí tinha um caveirão bem paradão. E aí, acho que chega um ponto que a pessoa também já relaxa, né? Já viveu tanta situação. Aí estava o policial sentado assim, mas muito tranquilo. Aí eu aproveitei e falei, vou dar uma olhada. Estou aqui. Aí entrei, pastor. E aí eu vi que de dentro do caveirão tinha alguns buracos. Falei, passou bala aqui. Passou tiro aqui. Minha vontade foi embora na hora. Falei, não. Aqui também passa. Porque até as coisas mais fortes têm fragilidades. Às vezes a gente vive a nossa vida achando que somos muito fortes, que aguentamos as pancadas do dia a dia, que aguentamos os desafios, que aguentamos as frustrações, que aguentamos os desaforos de um patrão, que aguentamos uma crise no casamento, que aguentamos ver um filho se perdendo. Mas a realidade é que muitos de nós, até mesmo os mais fortes de nós, temos nossos momentos de fragilidade. A gente precisa entender que até os mais fortes têm esses momentos. Uma segunda lição é que Deus tem cuidado e provisão para mim e para você. Versículo 5 a 8 diz, deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado, sob pedras em brasa, e um jarro de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo foi e tocou nele novamente e disse, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Interessante que Elias aqui se deitou e dormiu. Tem horas que o desânimo bate, tem hora que a tristeza bate, a frustração bate, e a única vontade que dá é de fato ficar deitado no quarto o dia inteiro. Parece que a gente volta a ser adolescente, né? Que adolescente é assim. Ou está deitado no quarto, ou levanta para comer e volta para deitar para o quarto. Eu sei porque há pouco tempo atrás eu era. Tem horas que o desânimo bate e a vontade é que o dia acabe logo. Eu lembro de uma frustração muito específica que eu passei há um tempo atrás, alguns anos atrás. E foi algo tão doloroso passar uma frustração de alguém com alguém que eu confiava, com alguém que eu tinha como parte da minha família. E eu lembro que eu cheguei em casa e não queria compartilhar nada com ninguém. E eu deitei e falei, eu quero que isso acabe, eu quero que esse dia acabe, eu só quero fingir que esse dia não existiu. Lembro que eu olhei e tinha as melatonina lá, eu tomei as melatonina para ver se dava sono. Porque eu só queria que aquele dia acabasse. Tem dia que a gente está assim, gente. Tem dia que você acorda e fala, meu Deus, é notícia ruim atrás de notícia ruim. Teve um dia agora recente lá na igreja que eu fui a 3 sepultamentos no mesmo dia de gente próxima. Um dos sepultamentos eu era tão íntimo da família que eu falei assim, gente, se puder, se não tiver outra opção, tudo bem, mas se puder, não me bota para falar nada, não. Não tinha condição. Eu sei que eu sou pastor, eu sei que eu tenho essa responsabilidade, mas tem momentos que nós temos a nossa fragilidade. Tem momentos que a gente não aguenta, não. Mas Deus tem cuidado e provisão para as nossas vidas. Se você está desanimado, cansado, abatido, saiba que Deus conhece e entende a sua dor. Deus não está te julgando por isso. Eu acho muito interessante porque Elias está lá deitado e a gente não vê o anjo do Senhor acordando, irmão, levanta daí, deixa de ser bobo, para de palhaçada. Não. Ele acorda Elias, está o papazinho lá pronto, um pão assado, um jarro de água. Deus olha para a situação do profeta e entende o que a alma precisa, mas entende também o que o corpo precisa, o que aquela dor, ele precisa ser tratado, ele precisa ser cuidado. Deus não saiu dando bronca em Elias, não. Deus não falou, levanta, você é um profeta, não. Ele, irmão, acorda,
tem uma água, tem um pãozinho aqui para você, deixa eu cuidar de você. E mesmo assim Elias come e volta a dormir, porque ele estava afundado na tristeza lá. Ele estava mal. Deus cuidou do físico, Deus cuidou do mental, para restaurar o espiritual do profeta. O anjo do Senhor vai lá, toca nele de novo, fala: amigão, levanta aí, come, bebe, porque eu quero te levar em lugares longe. A caminhada ainda vai ser longa, não acaba por aqui. E o texto diz que com a força daquela comida, ele teve força para caminhar por mais 40 dias. Talvez você tenha orado e pedindo provisão de Deus sobre essas crises que você tem passado, e a sensação que dá às vezes é que não veio a resposta, não veio a solução. Mas olha, vê se Deus não está te dando provisão para você andar mais um pouquinho. Vê se diariamente a mão do Senhor não está sustentando mais um pouquinho. Mais uma semana. É mais um mês com aquele chefe perturbando, tá bom. Mas será que a mão do Senhor não está cuidando mais um pouquinho? Mais um pouquinho? A provisão para Elias aqui foi para mais 40 dias. Deus podia resolver tudo e tirar ele ali? Podia. Mas o caminho do Senhor para ele é mais 40 dias. E daqui a 40 dias, Deus vai prover de novo. Deus vai dar de novo. Para de se preocupar com lá na frente. Vive, aceita, receba a provisão de Deus diária, momentânea para aquilo ali. Para sair da crise, na vida aqui do profeta, foi necessário um bom descanso. Foi necessário uma boa alimentação. Às vezes falta isso para a gente também. Está passando por um momento muito difícil, pressão, aquela vontade de explodir, de sumir, acontece. Aí dá uma corridinha. Vai jogar um futebolzinho, depende do futebol, não dá muito certo, mas vai jogar um futebolzinho, um crossfit, uma terapia, marca uma conversa com alguém, vai dar uma caminhada. Eu quando estou muito estressado, pastor, eu pego o carro e vou sem rumo. Agora eu estou parando de fazer porque o meu carro que eu estou agora consome muita gasolina. Aí eu fico estressado porque eu gastei gasolina. Tem que botar um gás nele para ver se resolve o problema. Mas eu pegava o carro e ia andando, e aí voltava leve. Tem hora que a gente precisa entender que nós precisamos de alguns artifícios mesmo, que são coisas que Deus deu. O profeta fez aqui coisas que Deus deu. Quem é que permite a gente dormir e acordar? É Deus. Quem é que deu o pão e a água? Foi Deus. A gente precisa entender que essas coisas do dia a dia da nossa vida são Deus que nos dá também. Às vezes a gente está à espera de coisas espetaculares, de coisas sobrenaturais, mas às vezes o processo de cura e restauração está nas coisas simples do dia a dia. Estão ali acessíveis, estão ali batendo na nossa porta. O corpo muitas vezes reflete as doenças da alma. Eu tenho uma pessoa conhecida, muito próxima a mim, que essa pessoa vive tendo algumas crises de ansiedade, depressão, mas ela tende muito a se fechar e esconder, e é difícil às vezes distinguir. Mas sabe o que eu aprendi a perceber? E eu tenho sido mais preciso do que o médico no diagnóstico dela, porque toda vez que essa pessoa começa a entrar numa crise, ela começa a emagrecer muito. Não sei se ela para de comer, eu não sei o que acontece, mas ela começa a emagrecer de uma forma muito visível. E aí, eu que já conheço há muito tempo, olho e falo assim: pode ter certeza que está passando alguma crise. E aí você chama para conversar, a primeira resposta automática dessa pessoa é sempre que não, está tudo bem. Mas passa um dia, 2 dias, às vezes uma semana: pastor, estou precisando de ajuda. E é interessante porque o corpo dela reflete o que está doente na alma, o que está doente lá no coração. A fórmula para o cuidado de Deus aqui com o profeta é um cuidado integral, é corpo, mente e espírito. Deus não cuidou só de uma parte, não, Ele alimentou, Ele permitiu o profeta descansar. Gente, a gente precisa
usar de tudo aquilo que Deus dá para a gente. Talvez você está passando uma grande crise aqui, o que você precisa só é descansar. Tira umas férias, descansa, vê se tem alguém que consegue emprestar uma casa para você dar uma descansada. Tira um sábado para dormir mesmo. A nossa vida é tão corrida, gente. É tela o tempo todo, é celular o tempo todo. Tenho pedido ajuda para a Bia, para ela brigar comigo de vez em quando, porque é isso, você está dirigindo, você pega o celular porque tem que responder, é trabalho, é isso, aquilo. Estava aqui sentado no culto, recebi umas 5 mensagens de trabalho, falei, não vou responder. Não vou responder. Mas você é rebelde. Não, é porque tem hora que a gente precisa entender que se eu não cuidar de mim mesmo, quem vai cuidar? A terceira coisa que o texto me ensina é que Deus fala no silêncio. Os versículos 9 a 12 diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Tentou dar carteirada, né? Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então lhe foi dito: saia daqui e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande vento forte fendia os montes e quebrava as rochas, vendaval, diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saiu-se e pôs à entrada da caverna. Deus fala no silêncio. Elias esperava que Deus se revelasse no vento forte, no terremoto, no fogo, mas Deus veio num sussurro suave, um sussurro que silencia o grito da alma. Elias estava tão desesperado que ele achou que responderia à gritaria da sua alma, do seu coração, às vozes que talvez estivessem perturbando ali sua mente. Ele achou que só silencia um grito com outro grito, mas não. Deus veio através de um sussurro, de uma brisa suave. Na crise a gente quer respostas rápidas, a gente quer sinais extraordinários, mas muitas vezes Deus vai falar com você de forma íntima, de forma pessoal, de forma calma, lá no seu quarto, na sua casa, no seu dia a dia, nas coisas mais comuns, num ônibus, quando você está orando e você olha e sente a presença do Senhor, no metrô, ao olhar uma paisagem. Esses dias eu estava com a Bia e a gente sentou, e do nada a gente olhou e viu uma imagem assim na rua, um lugar que a gente via muitas pessoas assim. E eu estou sentado com a Bia começou a chorar. Falei: Bia, por que você está chorando? Ela: amor, olha quanta gente. Falei: o que tem? Ela: cara, só de pensar que Deus ama esse povo todo, que Deus cuida desse povo todo, que Deus olha constantemente para esse povo todo. Aí: o que foi, amor? Ela: eu estou constrangida. Deus falou com a Bia ali, não foi de uma maneira extraordinária, não foi num culto com luzes e shows pirotécnicos, não foi numa grande palavra de um pastor, não. Foi algo comum de seu dia, sentado, olhando. Talvez é assim que Deus está falando com você para tirar dessa sua crise. Talvez você está orando e falando: Deus, grita, fala, faz acontecer. E aí Deus está falando: eu estou te dando força, eu estou te sustentando. Um dia de cada vez. Às vezes a gente está orando e quer ouvir uma voz alta vindo dos céus, mas só se ouve o silêncio. Mas eu quero te dizer que nessa noite,
no silêncio, ouça o sussurro da voz de Deus. Entenda o que Deus está fazendo e falando através daquilo ali. Sinta a presença de Deus. Em meio à depressão e à ansiedade, a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus no secreto, no silêncio da oração, no silêncio da leitura da palavra, no silêncio da meditação. Eu tenho muito ciúme com o meu YouTube, por exemplo. Eu já falei para vocês que eu tenho um sobrinho, Joaquim. Toda vez que ele vai lá em casa, eu não deixo ele abrir o YouTube na minha conta. Porque a minha conta, pastor, é cheia de mensagens salvas que eu quero ouvir. E todo dia de manhã eu acordo e assisto uma pregação de alguém. Como é bom você acordar e ouvir a voz de Deus ali. Ouvir homens de Deus ali. Como é bom em alguns momentos você entender que, independente das crises, das dores, Deus está falando e Deus usa de vários meios para falar. É interessante porque Deus fez questão de cuidar do profeta de uma maneira integral, como eu falei. Mas fez questão também de falar com o profeta de uma maneira íntima. Eu acho interessante que o texto a gente lê, e tem uma parte que passa muito desapercebido, que fala que o profeta deixou o seu servo ali e seguiu para o deserto. Às vezes a gente está esperando Deus falar através da vida de alguém nos ajudar, de alguém estender a mão para nos puxar. E Deus está falando, eu estou contigo, a minha presença te basta, a minha graça te basta, a minha força é o que te sustenta. A gente não precisa de mais nada, a gente não precisa de outras coisas. O que vai livrar a gente de toda a nossa angústia é a presença do Senhor. E a presença do Senhor não saiu de perto de Elias, mesmo quando ele desejou a própria morte, mesmo quando Deus deu comida e ele quis dormir, mesmo quando Deus falou com ele, ele ignorou, mesmo quando ele fugiu de medo sem ir para onde Deus tinha mandado, porque Deus não falou para ele fazer nada disso. Mas a presença do Senhor não se afastou dele, e a presença do Senhor continua na sua vida. Não importa a sua dor, não importa o que você está passando, não importa o que você está sofrendo, Deus não te abandonou. Na depressão, na tristeza, o coração fica barulhento. Quantas vozes internas negativas. Num público como esse, eu tenho certeza que muitos de nós aqui, em alguns momentos do nosso dia, da nossa vida, quando a gente vai dormir, parece que o cérebro não para. São perguntas, questionamentos, quando vai ser, como vai ser. Já falei com os irmãos aqui algumas vezes sobre essa situação da minha mãe. Hoje, graças a Deus, a gente está caminhando para uma cura, mas como foi difícil dormir nos dias pós-diagnóstico de um câncer. É saber se vai ter futuro. São coisas lá da frente. Eu falei, será que a minha mãe vai conseguir me ver casando? Será que ela vai ver meus filhos? E a gente começa a fantasiar coisas, o coração começa a gritar, e as vozes começam a gritar. Mas Deus não entra em competição com a gritaria da nossa alma, não. Porque para Deus basta um suave sussurro para mudar a minha vida, a sua vida, a minha história, a sua história. O sussurro de Deus é o que traz a esperança. O consolo não vem sempre de experiências incríveis, mas da presença constante e discreta, às vezes, do Senhor. Em quarto lugar, você não está sozinho. Os versículos 13 em diante diz assim: quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Deus perguntou, o que você está fazendo aqui? Ele respondeu, deu aquela carteirada de novo: Senhor, eu tenho tido muito zelo para contigo, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os profetas, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias, vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú como rei de Israel, e Eliseu como profeta em seu lugar.
Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias disse para Deus mais de uma vez: só fiquei eu, só sobrou eu. Mas Deus corrige: não. Ainda existem 7.000. 7.003, porque tem um rei, um outro rei e um profeta, que você também tem que ungir. Uma das mentiras mais fortes que o nosso coração angustiado tenta convencer a gente é de que estamos sozinhos, é de que ninguém me entende, é que de ninguém vai me compreender, é que de que não tem ninguém para me ajudar, é que ninguém está nem aí para mim, ninguém se importa. Isso é mentira, isso é sensação, sensação não é verdade. É igual a temperatura, que é 30 graus, com sensação térmica de 40, mas a temperatura é 30. A solidão emocional é uma das maiores dores de quem está passando por ansiedade, depressão, angústia, mas ela não é uma realidade. Você não está sozinho. Deus te deu uma família espiritual, olha para o lado aí. Deus não nos trouxe aqui por acaso. Deus não te botou em Vista Alegre por acaso. Você tem amigos no reino. Você tem pessoas que se importam com você. Eu mal te conheço, mas eu posso te garantir que eu me importo com a sua vida. Se qualquer um que está aqui nessa noite vier me pedir uma ajuda, me pedir um conselho, me pedir uma orientação, eu vou estar disponível. Eu nem sei seu nome. Como você acha que está sozinho? Como você acha que Deus não tem levantado pessoas para te ajudar nessa caminhada? Deus sempre preserva a companhia, irmãos, igrejas para caminhar juntos. Faça amigos na presença do Senhor, pessoas que vão te ajudar, que vão te sustentar. Mal conheço o Rodrigo, por exemplo, estou orando pela mãe dele. Perguntei algumas vezes essa semana, perguntei hoje, a primeira coisa que eu vi. Por quê? Porque ninguém está sozinho, gente. Ninguém está sozinho. Mal conheço a Maria, por exemplo, eu orei pra caramba, eu e Bia chorava pela questão do casamento da Maria. Ninguém está sozinho. É mentira. Se você acha que está passando por esse desafio sozinho, é mentira. Se você acha que ninguém está nem aí para a sua dor, é mentira. Porque Deus se importa com você. E se cada um de nós aqui, nós amamos a Deus, nós amamos a você também. Nós nos importamos com você também. Não caia nesse engano do coração de que você está sozinho. Não aceite isso na sua vida. Peça para Deus te mostrar alguém. Peça para Deus levantar alguém. Peça para Deus para falar para você, igual falou o profeta: opa, você não está sozinho não. Tem mais 7.000. Em último lugar, Deus tem um propósito para você, para a sua vida. Versículo 15 e 16 diz: então disse o Senhor a Elias, acabei de ler: vai e volte o seu caminho para o deserto. Chegando lá, unja Azael, unja Jeú e unja Eliseu como rei e como profeta. Depois de restaurar Elias, Deus deu para ele uma nova tarefa. Deus deu para ele uma nova missão. Ele tinha que ungir novos reis e um novo sucessor. Isso mostra que o propósito de Deus para a sua vida não termina nessa caverna que você está. O propósito de Deus para a sua vida não termina nesse buraco que você está. O propósito de Deus para a sua vida não termina nessa sua dor, nesse seu sofrimento, nessa sua angústia. O propósito de Deus para a sua vida não termina com você escondido. Não termina com você se sentindo sozinho, não. O propósito de Deus para a sua vida é para que Ele te chame de volta e você cumpra uma missão. O propósito de Deus para a sua vida é que você siga a sua caminhada. O propósito de Deus para a sua vida é que você seja curado para abençoar alguém. Talvez através da sua história, através da sua vitória, outras pessoas vão ter suas vidas transformadas. Através da sua cura, outras pessoas vão ser curadas. O sofrimento, ele não é o fim da nossa história. Está sofrendo? Não é o fim. Está doendo? Não é o fim.
está angustiado, está angustiada, não é o fim. Deus transforma a nossa dor em ministério. Foi assim com Elias. Deus transforma o nosso cansaço em compaixão, nossa fragilidade em testemunho, para ganhar a vida de outras pessoas. Se hoje, se nessa noite, Deus está te restaurando em alguma área da sua vida, é porque Ele quer te usar. E o meu desejo para você nessa noite é que você aceite, deseje ser usado pelo Senhor, receber essa cura, receber essa transformação e seja usado pelo Senhor. O Setembro Amarelo, ele nos mostra que a vida é preciosa, que a vida vale a pena ser vivida, que nós não podemos caminhar sozinhos, que nós precisamos pedir ajuda, mas também estender a mão àqueles que estão sofrendo. Se você está aqui nessa noite se sentindo numa caverna, num deserto, num buraco, uma tristeza profunda, numa amargura da sua alma, lembre-se, Deus não te abandonou. E o mesmo Deus que sustentou Elias na caverna, Ele está sustentando a minha vida e a sua vida. Ele vai continuar sustentando a minha vida e a sua vida. Queria convidar você a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Eu queria orar com vocês nessa noite. Talvez você veio aqui e essa mensagem foi diretamente para você. Você está com seu coração angustiado. Você está à beira de um colapso mental, emocional. Você tem passado momentos por tristezas profundas. Você tem vivido perdas, lutos. Os desafios e as pressões da vida têm te sufocado. A hora que você só sabe chorar, se isolar. Se você entende nessa noite que Deus tem uma restauração completa para você, física, mental, espiritual, emocional, e você quer receber isso da parte do Senhor, só tem eu e Deus olhando para você. Eu quero orar por você. Queria te convidar a levantar uma de suas mãos. Eu estou falando com crente, com não crente, estou falando com todo mundo, porque como a gente viu, até os melhores enfrentam desafios, enfrentam momentos de profunda tristeza. Se tem alguém aqui nessa noite que entende que Deus, preciso que o Senhor dê um toque na minha alma, no meu coração, que o Senhor me livre dessa angústia, que o Senhor me livre dessa tristeza, queria te convidar a levantar uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Deus abençoe. Tem algumas pessoas com a sua mão levantada. Senhor, te peço, Pai, que agora a poderosa e boa mão do Senhor toca, Pai, cada coração que está aqui com essa mãozinha levantada, Pai. Deus, tem alguns de nós aqui que não tem força nem para levantar a mão mais. O nosso desejo é levantar a mão, mas a gente nem consegue. Deus, vem com a tua provisão hoje, no nome de Jesus. Pai, se há um problema no relacionamento familiar, que o Senhor invada essa casa hoje no nome de Jesus. Se há um problema no trabalho, quando a pessoa chegar amanhã, receba um ambiente diferente no nome de Jesus. Pai, se há um problema interior da alma, uma angústia, que o Senhor livre esse sentimento, essa sensação. Pai, o Senhor tem poder para fazer isso hoje. E nós te pedimos, ó Deus, que a tua graça, a tua misericórdia tome conta de cada um de nós aqui, Pai. Que nós experimentemos, ó Pai, o poder que há no nome do Senhor. O poder de transformar corpo, mente, espírito. Deus, se tem alguém aqui que tem passado problemas de saúde físico por conta de um problema emocional, nós declaramos a cura agora no nome de Jesus. Pai, traga uma restauração completa na nossa vida, Pai, no nome de Jesus. Continua com a sua cabeça baixa, os seus olhos fechados. Eu queria fazer um segundo convite. Talvez você está aqui nessa noite e você conhece alguém que se encaixa nisso tudo que eu falei. Alguém que está passando uma angústia profunda. Alguém que está à beira da depressão. Talvez você está aqui e conhece alguém que inclusive tentou tirar a própria vida. Alguém que perdeu a alegria de viver, o sentido de viver. E nessa noite Deus está falando com você para você ser canal de Deus, canal da luz de Deus, da bênção de Deus na vida dessa pessoa.
De repente Deus quer te levantar para trazer a transformação e a cura que alguém precisa. E se nessa noite você quer se colocar à disposição de Deus e falar assim: Deus, eu quero que o Senhor me use na vida do fulano, da fulana, para trazer cura e transformação, eu queria te convidar a levantar uma de suas mãos também. Você sabe de quem eu estou falando? Você sabe quem precisa de um toque do Senhor? Deus, nós estamos aqui agora te pedindo que o Senhor nos ajude, Pai. Perdão porque muitas vezes a gente não sabe nem como falar, como abordar alguém que está vivendo uma angústia tão profunda. Perdão, Pai, porque às vezes o mais fácil é a gente até fingir que não viu, fingir que não está percebendo. Mas, Pai, nós queremos que o Senhor nos levante, ó Pai, a partir dessa noite, como homens e mulheres do Senhor, como servos e servas do Senhor, para ser canal de cura, transformação e salvação na vida dessas pessoas. Pai, que nós sejamos a mão que vai estender para tirar essa pessoa do buraco, da caverna. Deus, que onde há tristeza nós possamos levar a alegria verdadeira do Senhor. Que onde há dor, ó Pai, nós possamos levar refrigério. Que onde há cansaço nós possamos levar, ó Pai, o Teu descanso. Que nós possamos apresentar para as pessoas o Jesus que alivia os nossos fardos, Pai. Nos use, Pai, como agentes do Senhor, para que pessoas, ó Pai, tenham sua mente, seu coração renovados, reanimados, e que a gente se encha de alegria, de completa alegria, de ver essas pessoas sorrindo, de ver essas pessoas bem, de ver essas pessoas voltando a ter sentido e propósito na vida. Pai, quantas pessoas estão aí fora não conseguem nem mais sorrir. Mas, Pai, que a nossa vida arranque sorriso de muitos rostos, através da alegria do Senhor que habita em nós. Nos usa, Deus, no nome de Jesus. Amém.